Aí pessoal, nós estamos aqui hoje entrevistando o Helder, né? O Helder é o, vamos dizer assim, o que idealizou esse museu aqui em resgate à memória do Tarumã. E hoje ele vai estar nos apresentando esse espaço, né? Um espaço que nos resgata a memória, lembranças do passado, como é que viveu os pioneiros sertanistas, né? Que daqui da nossa região. E aí, Helder, como é que você está, meu amigo? Boa tarde a todos, muito feliz e gratificado em receber vocês aqui hoje. Que para legal. Mostrar um pouco desse nosso pequeno museu, certo, que se chama Nossa História. Nossa História justamente porque ele nos traz, né, as memórias das nossas famílias, porque são objetos que eram utilizados no cotidiano por muitos dos nossos antepassados. E também a importância deste local para a comunidade é que as crianças podem ter a proximidade maior e aprender como eram feitas, né, as atividades no passado, sem tecnologia, sem muitos recursos, e que hoje nós temos aqui a nossa cidade de Tarumã com tantas coisas boas, e que no passado, né, a gente teve uma colonização e que trabalhou muito com ferramentas muito primitivas para a gente ter hoje o resultado que a gente tem hoje. Então esse museu, ele foi inaugurado no dia 17 de dezembro do ano passado, e estamos aqui abertos para receber a todos aqueles que quiserem aqui fazer visita. Eu estou aqui todos os dias de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Então será um prazer receber a todos que quiserem estar vindo aqui conhecer um pouco da nossa história. Então aqui nós podemos ver um pouco das ferramentas que eram utilizadas na agricultura no passado, como essa peça que é muito interessante, que era utilizada para matar a formiga saúva, que no passado foi um grande problema para os cafeicultores. Então a formiga saúva na década de 30 ela devastou as lavouras, então era colocado brasa acesa aqui nesse recipiente e o veneno em pó, então era no fole, a fumaça ela matava a formiga, né? Eu não sei te dizer se foi no Paraná para cá ou daqui para o Paraná que estava lotado de, vamos dizer, pesteado de saúva, que as pessoas migraram da região. Sim, inclusive essa crise da formiga saúva, o próprio presidente da República, o senhor Getúlio Vargas, ele teve uma frase que virou um slogan: o Brasil acaba com a saúva ou a saúva acaba com o Brasil. Interessante, né, cara? Então aqui nós temos também estribos, esporas que eram utilizadas antigamente. Essa peça em particular é uma peça muito interessante, que é um estribo feminino. Ela não é o par, ela é uma única peça, porque a mulher naquela época usava uma sela apropriada que se chamava cilhão. Então a mulher andava montada a cavalo de lado, com as duas pernas de um lado só, então precisava só de um estribo. Só para subir. Que interessante. Aqui nós temos uma debulhadeira de milho americana, fabricada em 1903. Então a pessoa colocava o milho na espiga aqui, a espiga saía por um lado e o grão caía dentro de um caixote. Que legal, hein, cara? Aqui nós temos essa ferramenta que é um gancho utilizado para rolar tora. Então quando os nossos pioneiros chegaram aqui, então era tudo mata fechada, então eles derrubavam as toras, eles usavam essa ferramenta para rolar as toras até o local onde eles fossem serrar, né? Que interessante, que inteligente, né? Isso aqui é o rastelo e o rodo utilizado na lavoura de café, a foice. E aqui uma particularidade muito interessante, que é essa semente, na verdade é o fruto de uma árvore africana, que ela se chama... Interessante, né, rapaz? Agora não vou me lembrar o nome da árvore. Baobá. Baobá é o nome da semente dessa árvore, que é uma árvore nativa da África, não é? E que aqui no Brasil, se existir, são raríssimas. Que interessante, então aqui cara. temos a moringa, o garrafão empalhado, que era utilizado na época para levar água para a roça, a balança de pesar café.
Então, essas moringas aqui, eu vejo muito na televisão, os caras achando moeda dentro e tal. Sim, tudo aquele... sim, a famosa botija, né? Botija de ouro, botija de... Isso aqui é um método muito interessante, que era como se media as terras antigamente. Então a pessoa comprava um sítio e ela usava então esse arame para medir a quantia de terras que tinha o sítio. Então esse arame tem tantos metros, então a pessoa fincava um pauzinho aqui e desenrolava o arame até o final, depois tirava e ia marcando. Que legal! A medição de terras. Aqui nós temos uma balança Filizola dos anos 50, que era muito utilizada nos armazéns e nas vendas antigamente. Bonita. E aqui a famosa cabaça também, que era utilizada, é uma semente, um fruto, que era utilizado para se levar água também, armazenar água. No Nordeste chama de purunga. Sim, sim. Que interessante, né? Então aqui temos também o relho, o rebenque e o rabo de tatu, que eram utilizados na época nos animais, né? Mas que também era muito utilizado na correção dos filhos antigamente. Com certeza, hein? Né? Com certeza. Então aqui nós temos a serra americana. Essa serra, ela é diferente do traçador, que são esses aqui de baixo. O traçador era utilizado para serrar as toras. Depois da tora serrada, essa tora era elevada no estaleiro. Então uma pessoa ia em cima e o outro embaixo. Ela era para tirar as tábuas, transformar as toras em tábuas. Então essa daqui era utilizada para serrar na horizontal e essa aqui na vertical. Na vertical. Esse aqui que deixava o cara de baixo cheio de... Isso. De cício, não podia olhar para cima de jeito nenhum. Vocês podem ver que esse cabo tem uma curvatura para a pessoa que estivesse em cima da tora não precisar ficar abaixando. Ele só fazia o movimento com o braço. Com o braço. E quem estivesse embaixo, que não corre. Aqui nós temos a trempe, que era muito utilizada pelos tropeiros. Isso aqui é legal. Também na época da construção da ferrovia, para as expedições fazerem a comida, o café, né? É trempe o nome? Trempe. Então aqui nós temos também aquela peça de madeira, um fuso, que é um parafuso feito à mão. Ela é todo de madeira e pertencia a uma prensa de fazer farinha. Cara, que legal. Essas peças aqui são os famosos alfanges, que eram utilizadas na lavoura de alfafa, para colheita de alfafa. Alfange. Para quem não sabe, aqui em Tarumã nós tivemos na década de 30 uma grande produção de alfafa. Então a serra de açougueiro, o serrote, e aqui são as serras de carpinteiro. Aqui nós temos a sameadeira de tração animal, que era utilizada então para... colocava aqui a semente do milho, né? E atrelava no animal. Então a semente ia caindo aqui e ia, né, plantando. Aqui temos o arado meia tomba. Louco, esse aqui também é diferente, também, né? Ele tem uma parte a mais ali. Sim, essa peça aqui era utilizada para limpar a pá do arado quando ela sujava muito, para raspar. Isso é diferenciado, hein, meu? Esse arado, ele foi adquirido pelo meu bisavô na década de 40. Meu bisavô já comprou usado. Usado. Então, é muito antigo. Muito antigo. Essa sameadeira também pertenceu ao seu Alfredo Lose. Foi doada gentilmente pelo senhor Carlos Miller, assim como todas as peças aqui foram doadas, né? A família Volk, né, contribuiu com bastante peças também, e outros tantos colaboradores que nos ajudaram. Aqui nós temos o riscador. Esse aqui era utilizado para fazer a lavoura de milho. Então ia riscando, né? E atrás a pessoa ia colocando a semente, plantando a semente com aquela plantadeira manual, e tá ali a matraca, né? A famosa matraca. Essas matraquinhas aqui. E esse aqui pertenceu ao senhor Sebastião Benelli, conhecido aqui em Tarumã como Macalé, né? Ele que doou essa peça. E essa aqui é uma máquina usada para desenleirar a cana. Olha que legal. Pertenceu à família Riemann. Olha, não tinha visto não, velho. Aqui nós temos plainas e cipilhos de diversos tamanhos e épocas que eram utilizadas na carpintaria. Aqui é o pé de ferro e as formas utilizadas para se fazer sapato naquela época. E aqui é uma peça muito interessante, que é a prensa utilizada para costurar vassoura. Que massa, né, cara? As cunhas para rachar madeira.
Isso aqui é uma peça muito interessante. Isso aqui é uma peça usada para tirar a amostra do arroz. A pessoa plantava o arroz, então ela colhia e ia levar a safra na máquina de beneficiamento para vender. Certo. Então, com essa ferramenta, o dono da máquina, ele espetava a saca, o arroz caía aqui dentro em casca. Então ele fazia isso aqui, tirava a casca do arroz para ver a qualidade do arroz. Do arroz, olha só. E pela cor, será? Eles vão pegando as suas técnicas, sim, né? Sim, essa peça é interessante, que é um cabresto utilizado para desmamar bezerro. Olha que massa. Então isso aqui é o prego amolado, era colocado no focinho do bezerro, quando já estava na época e o bezerro estava judiando da vaca. Então quando ele ia mamar, então espetava a vaca e a vaca começava a correr dele, né? Que massa, hein? A furadeira ali também, Helder? Sim, aqui é a furadeira, o arco de pua, né? Esse aqui é o trado que precede o arco de pua. E essa é uma furadeira alemã da década de 30, também manual. Então a pessoa apoiava no peito. No peito? E fazia esse movimento aqui para fazer o furo. Então aqui nós temos a verruma, que é para ser utilizada nessas furadeiras aqui. Olha só, verruma. Verruma hoje se chama broca, né? É broca. Que interessante, hein? Mas então a gente pode passar aqui para essa outra sala. Essa tesoura também é uma tesoura muito interessante, que ela é uma tesoura da marca Corneta. Ela era utilizada para tosar animais. Que legal. A crina do cavalo, o carneiro, o sincero, né? Isso aqui é uma formiga. Formiga. Isso aqui, o gado, ele tem uma sensibilidade muito grande no focinho. Então, com isso, a pessoa conseguia controlar o gado. Dominar ele. Melhor, isso. Cara, e esse sincero aqui é de... O alicate que era utilizado por ferreiros, né, na forja. Que massa. E aqui é a seringa, que era usada para vacinação de gado contra o carbúnculo. Carbúnculo? Que massa, hein? Aqui nessa outra sala nós podemos ver então mais objetos que eram do uso cotidiano e que mostram o desenvolvimento também das famílias pioneiras da nossa cidade através do tempo. Aqui nós temos, por exemplo, uma curiosidade, que foi o primeiro aparelho telefônico existente aqui na nossa cidade, que pertenceu ao senhor Alexandre Benelli, que era comerciante. Então esse telefone foi instalado no seu bar nos anos 50, mas o aparelho em si é muito mais antigo, ele é de meados da década de 10. Então não existia descagem de número, era a manivela. Então tinha uma central telefônica, a pessoa rodava a manivela, então caía na central telefônica. A pessoa falava assim: telefonista, me liga com a casa de fulano. Então a telefonista que completava a ligação. Nossa, cara, interessante. E aqui nós podemos ver também outra curiosidade, que são as pilhas que eram utilizadas na época nesse telefone. Olha, essa marca é antiga, hein? Isso é original. Olha, nada foi trocado. Os componentes eletrônicos, ó. Ele é da marca Kellogg. Ele é fabricado em Chicago, esse telefone nos Estados Unidos. Muito bom, hein? Então aqui nós temos as primeiras vitrolas a corda, que são conhecidas também como grafonolas. Esses aparelhos eram muito utilizados na época para recreação. No fim da tarde, escutar música, né? Então não eram todas as pessoas que tinham condição de ter, né, um aparelho desse. Então muitas vezes a família que tinha, as pessoas se reuniam para escutar música na casa daquela pessoa. Hoje nós temos os meios de comunicação muito desenvolvidos, a televisão, o rádio, né? Todos nós temos em casa. Sim. Mas antigamente o rádio era um objeto de destaque na casa daquela família, tanto por conta do preço, que não era uma coisa tão acessível assim, e então toda a família se reunia em torno do rádio, e os vizinhos também, para escutar o repórter Esso, que era um dos principais meios de transmissão de notícias da época, assim como radionovelas e músicas. Aqui nós temos uma eletrola. Eletrola? Que ela é o rádio
e o toca-discos, né, embutido. Então ela é um móvel. Interessante, né? 2 em 1. 2 em 1. E ela é toda valvulada, ela é de 1949. Inclusive essa aqui ainda funciona. Meu Deus do céu. É 110, 220? Ela é 220. Ah, 220. E depois também vocês vão poder ver ela em funcionamento. Com certeza, né? Vamos fazer um vidinho separado depois. Pra mostrar ela em funcionamento. Aqui nós temos diversos rádios, né, da época, que foram doados também por diversas famílias, né? Olha só, radião. Aquele primeiro ali, inclusive, pertenceu ao senhor José Campoli, uma das primeiras famílias a virem para cá, na época, em 1918, quando Gilberto Lex começa o loteamento aqui, né? Então aqui também temos mais rádios. Esse aqui é da década de 30 também. Esse é 2 em 1 também, né? 2 em 1, mas esse é de mesa, não é de móvel, né? Ele ficava em cima de um móvel. Aqui nós temos o terno que pertenceu ao senhor Eduardo Lex. Ele era filho do Gilberto Lex, que faleceu muito jovem na década de 50. Ele serviu a Força Aérea dos Estados Unidos. Ele faleceu em 1957. E aqui nós temos um terno que foi utilizado por ele. Aqui outra curiosidade é esse vestido que foi utilizado por uma jovem aqui da cidade na noite da inauguração do cinema aqui em Tarumã. Então foi em 1958. E ela doou aqui, ela é viva ainda até hoje, a dona Érica, que gentilmente cedeu esse vestido para estar aqui. As malas de viagem, né, que eram utilizadas naquela época. Muito antigas malas, hein? Da década de 30, 40. Aqui nós temos também mais rádios, né, que eram utilizados naquela época. Aqui um objeto interessante é esse relógio, que é um despertador musical alemão. Antigamente as pessoas faziam viagens de trem e de carruagens. Então eles precisavam de alguma coisa que, né, para eles acordarem na hora marcada de descer naquela estação. Então esse relógio era utilizado naquela época, em 1912. 1912. Aqui também temos as primeiras máquinas fotográficas. Essa aqui é uma máquina fotográfica francesa da década de 30, da marca Lumière, que pertenceu ao senhor José Santana da Graça. E essa máquina pertenceu à senhora Lira Mussolini, também na década de 50. Este móvel era um móvel que em toda a casa existia esse móvel. Os homens naquela época usavam chapéu e era considerado uma falta de educação utilizar o chapéu dentro de casa. Então este móvel ficava geralmente ao lado da porta da sala. Então a pessoa chegava e tirava o chapéu, o guarda-chuva, a bengala e deixava aqui. Quando ia sair novamente, se chama chapeleira. Chapeleira. Aqui nós temos também uma bengala feita de osso, que era utilizada como adorno pelos homens da época. Às vezes o cara nem tinha problema de perna, Não, é que era elegante, né? Era elegante, era exatamente. Elegante, né? E aqui a sombrinha também feminina, que era utilizada também como adereço naquela época. Aqui nós temos um relógio de mesa. E este vaso é uma preciosidade, porque ele pertenceu à senhora Maria Madalena de Oliveira, a Dona Cota. A Dona Cota. Que hoje temos a escola, né, com o nome dela. Então este vaso pertenceu a ela e foi cedido pela senhora Marisete. Que legal, hein? Que gentilmente cedeu também essa peça. Aqui nós temos a máquina de costura, uma Pfaff alemã, que ela pertenceu à família Gobi. Ela foi doada pela senhora Antônia Gobi dos Santos. Então ela tem ainda todas as peças originais de fábrica, né? E também o recibo de compra e o manual de instruções. O manual, né, de instrução, certinho. E o recibo. E o recibo selado em cartório. Olha que coisa, que interessante. Onde você pode ler aqui, Tarumã, 30 de outubro de 1947. Perfeito. Rapaz, praticadinho, bem conservado. Aqui nós temos esse porta-retrato em madeira e estanho. Aí madeira e estanho. Ah, tem dois materiais.
e é a foto do senhor Gilberto Lex, o fundador aqui da nossa cidade de Tarumã. Essa foto foi tirada em 1948. 1948? Aqui também nós temos um tinteiro de mesa, todo em bronze, e a pena que pertenceu à mãe do senhor Gilberto Lex, a senhora Belisária. E a carteira que pertenceu a Gilberto Lex também está aqui. Foi doada pelo senhor Nicanor Ferreira, que por sua vez recebeu como recordação do neto do Gilberto Lex, do senhor Nelson. Olha que legal, Lex Machado. E aqui temos, não tão antiga assim, já é a história mais recente, mas a maleta que foi utilizada pelo senhor Oscar Gozzi, nosso primeiro prefeito, quando foi instalado o município de Tarumã. Aqui então, dando sequência, né? Nós temos os ferros que eram utilizados antigamente para engomar, para passar roupa, que é o ferro de brasa. Esse primeiro modelo é o modelo mais antigo, que é o famoso ferro chaminé. Ferro chaminé. E depois nós temos esse aqui, que é o modelo jacaré, por conta desse serrilhadinho aqui na tampa por isso que é dele. jacaré? E esse ferro, inclusive, foi presente de casamento da minha avó no ano de 1951. Meu Deus do céu. Aqui temos também as máquinas de costura da época. Essa aqui é antiga, hein? Essa é ainda do século XIX. Ela pertenceu às freiras da congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, fundadas pela Madre Paulina. Então elas utilizavam essa máquina para confeccionar os hábitos religiosos. Olha, que interessante. Foi também gentilmente cedido por uma das irmãs, né, para aqui o nosso acervo. Que interessante. Essa outra máquina também é uma máquina manual de 1919. Quase o mesmo modelo da outra, né? Só Quase que, o mesmo olha lá, modelo, o estilão, né? Um pouquinho mais recente. E aqui nós temos a sequência. Aquela máquina de costura ali embaixo pertenceu também à minha avó. Foi um presente que o meu avô comprou em 1953. E também tem ali a nota fiscal de Tudo quando certinho. ele comprou. Nossa, só máquinas antigas, hein? Aqui nós temos o primeiro ferro elétrico utilizado por alfaiate, que é o ferro de engomar. Ele é muito pesado, ele é da década de 40, então ele era utilizado para engomar os ternos e fazer os frisos nas calças. Pelo amor de Deus, esse aí parece que tem até gás, ó. Esse aqui era o ferro a gás. Nunca me fala. Ele era utilizado, não era a força, era a gás no botijão. Então colocava o fogo nele aqui e... Ué, que coisa! Aqui também o primeiro modelo de ferro elétrico da década de 60. Foi doado pela senhora Georgina Maria Vieira. E esse aqui era um ferro portátil que era utilizado na época nas viagens. Por mascates, os vendedores ambulantes usavam muito esse ferro. Para conservar a roupa passada, apresentável, né? Passada. Que interessante, cara. Muito legal, hein? Aqui nós temos alguns objetos interessantes que pertenceram à farmácia do senhor José Santana da Graça, como esse esterilizador da década de 20 e esse fogareiro que ele utilizava para manipular os medicamentos. Olha só. Aqui nós temos frascos de remédios que eram comercializados na época pelo senhor Gilberto Lex na sua farmácia. Então aqui nós temos essa peça, que é uma peça muito interessante. Nossa. Que é um mata-moscas, ele é feito em vidro. Então era comercializado também na farmácia. Que legal, e aqui cara. A pessoa colocava um pratinho com melado pra atrair e aqui elas. Dentro água com sabão. Então tampava aqui com uma rolha. A mosca entrava aqui dentro e morria, porque a mosca ela só voa pra cima, ela não consegue voar pra baixo. Olha que ela voa, ela... Exatamente. Ai, que interessante. Então é uma curiosidade também. Poucos sobraram dessa época, isso é da década de 20. Década de 20, olha que bacana. Aqui nós temos a balança que era utilizada na farmácia para manipular os medicamentos. Muito bom. Também na década de 30. E a seringa de vidro que era utilizada também naquela época. Outra curiosidade são os livros onde ele anotava o receituário dos pacientes. Que interessante. Na década de 50. Aqui temos o microscópio que pertenceu ao senhor Gilberto Lex. Ele é um microscópio francês de 1905. Então pertenceu ao fundador da nossa cidade. O fundador da cidade, Gilberto Lex, então era farmacêutico. Era farmacêutico. Olha. Inclusive ele tinha 6 medicamentos que ele produzia de fabricação própria. Ele desenvolveu a fórmula. Que interessante, cara. E como nós não temos
provas documentadas, mas dizem até que ele que desenvolveu a forma da tubaína, mas não conseguiu patentear na época. Então ele era uma pessoa de um conhecimento muito grande. Aqui nós temos o óculos Pincenez, que pertenceu à Dona Cota. Ah, Dona Cota também. Então era um modelo de óculos muito usado. Essa letra é dela, o Helder, também? Não, essa carta é uma carta que veio da Alemanha em 1929. Ela está aqui como uma demonstração. E uma curiosidade é esse bilhetinho aqui com tarja preta, que era muito utilizado na época para dar notícias de morte, de falecimento. Ah, de luta era preto. Então tinha essa tarja preta no papel. No caso, quem que era que estava escrito aí? Esse aqui tá em branco, né? Ah, entendi. Era só o bilhete mesmo. Só o bilhete. Tá bem. Isso. Aqui temos a Bíblia escrita em alemão de 1928 e o Inário. Como aqui nós tivemos também uma forte imigração alemã, essas famílias luteranas, né? Então elas tinham a Bíblia, tudo é escrito em alemão. Tudo em alemão. Aqui nós temos um livro de receitas também em alemão que pertenceu à família Obelbeck. Aqui nós temos a primeira máquina de escrever do cartório de Tarumã. Ah, essa aqui. É uma máquina americana da marca Underwood, fabricada em 1912, e ela pertenceu ao nosso primeiro cartório, instalada em 1927. Essa máquina é uma máquina Remington da década de 50. Ela era de uso pessoal do senhor José Osório de Oliveira, que foi o primeiro escrivão do cartório. Por mais de 40 anos ele ficou à frente do cartório aqui na nossa cidade. E essa pertenceu ao senhor Sebastião Anastácio, que substituiu o senhor José Osório de Oliveira no cartório. Que interessante, hein? Essa máquina é uma máquina calculadora da marca Facite, que pertenceu à fazenda Novo Destino. Ah, essa é da Novo Destino. E ali embaixo temos um gravador de rolo valvulado, que pertenceu também ao senhor José Santana da Graça. Aqui podemos ver o apontador que era utilizado no nosso grupo escolar na época. Bruto, hein? Na década de 40 e 50. Hoje cada criança tem o seu apontador. Isso era meio coletivo. Esse apontador ele ficava na escrivaninha da professora, então o aluno que precisasse apontar o lápis ia lá e apontava. Olha que interessante. Aqui nós temos o tinteiro escolar e as penas que eram utilizadas pelos alunos para escrever. Então todos os dias a professora distribuía um tinteiro para cada um e no final da aula recolhia. Era nanquim a tinta? Ou era uma diversidade de... Era tinta azul, preta, da marca Albion. Albion. Interessante, né? E aqui nós temos também as cartilhas que eram utilizadas na época e os livros escolares. Cara, muita gente estudou com isso aqui já, né? Com essas certeza. cartilhas, olha. De que ano que é essas cartilhas? Essas aqui são da década de 60. É a famosa 60. cartilha Sodré, muitas pessoas vão lembrar. Ela antecede a cartilha Caminho Suave. Caminho Suave. Esses outros já são mais antigos, são da década de 10, década de 30. Matérias que hoje nem existem mais na escola. Civilidade, ó. Compêndio de civilidade, ciências físicas. Ali então temos também o catecismo católico, que nas escolas nós tínhamos aula de religião naquela época, e a pequena história do Brasil. Ó, que interessante. Aqui nós temos também alguns modelos de lampiões que eram utilizados na iluminação. Antigamente não existia luz elétrica aqui e em muitos outros lugares. Então este lampião era um lampião de chamado de lampião Aladim. Aladim. Aqui nós temos outro modelo de lampião da marca Tupã. Esse aí também é da década de 40. Você pode perceber que o vidro dele é um formato diferente. Diferente, mais robusto também. E esse aqui era um lampião de modelo menor, né? Mais para quando fosse sair na rua. Essa peça é muito interessante, que se chama candeia. Então, isso aqui é candeia? Ela ainda é do século XIX. Então as casas eram feitas de taipa. Então essa parte era para espetar na parede. E aqui dentro era colocado azeite de mamona. Azeite de mamona. Ou óleo de baleia. Então umedecia esse pavio e colocava o fogo aqui na ponta. E era muito utilizado também quando tinha criança pequena no resguardo, porque o querosene ele produz uma fumaça
que ela vai fazendo mal para a pessoa. Então essa daqui não produzia, então era usado quando tinha criança pequena para não intoxicar a criança. Nossa, mas gostei demais dessa aí, hein? Isso aqui pertenceu ao Monsenhor Floriano de Oliveira Garcês, que doou também. Essa aqui é a famosa palmatória também, que antecede a lamparina, que era utilizada a vela, né? Palmatória? Uma palmatória esmaltada da década de 20. Cara. E aqui são as famosas lamparinas, né? 2 modelos da famosa lamparina. Certo. E aqui é o candeeiro, que Candeeiro. era de parede também. Ah, que legal. Aqui nós temos o pilão, Esse aqui muita gente... que é feito, se você observar, de uma única madeira. Ele foi cortado o toco da madeira e escavado. Ele não tem emenda. Ele provavelmente tem mais de 100 anos. Olha aqui, Aqui é o famoso pote de água também. Pote, Que os potes não de água. existia filtro naquela época, então a água era recolhida no rio ou nas nascentes e armazenada Conservado nos potes. nos potes. Que Esse interessante. pertenceu à senhora Júlia Rosa de Jesus e foi doada pela sua filha, a Maria. Olha que Então legal. aqui nós temos moedores de café de diversos modelos, moedores de carne. Essa peça é muito interessante, que pertenceu à família Baliotti de Assis. De Assis. Famoso Dr. Baliotti, médico ortopedista do Hospital Sorocabana. Então isso pertenceu à família dele. É um moedor de pimenta do reino. Então aqui se colocava a pimenta em grão, girava a manivela e caía o pó da pimenta em pó nessa Que gavetinha. interessante. Igual de café. Exatamente. Aqui nós temos utensílios em ágata, Utilizado na né, época. esmaltados, os bules utilizados na época, a terrina de servir feijão, o saleiro, as canecas. Essa daqui em particular era uma lata de frutas cristalizadas que depois foi transformada em caneca. porque antigamente tudo era aproveitado. Essa assadeira é uma assadeira alemã do século XIX. Que isso? Pertenceu à senhora Olga Fischer e hoje está aqui também no nosso museu. O cilindro de pão. Bruto, né? Ué? Aqui nós temos também a primeira batedeira manual, que era utilizada para bater as claras em neve. Nossa, que massa. E esse moinho de café, que é da década de 20, 30, Ah, que moinho. também era no mesmo sistema. Colocava-se o café aqui e caía na gavetinha aqui embaixo. Que legal, E hein? esse aqui era um triturador de milho para fazer quirela. Olha que tudo interessante aqui, hein, cara? Aqui nós temos os torradores de diversos tamanhos e modelos. Os italianos chamavam isso aqui de brustolin. Brustolin. Brustolare il café. brustolare. Torrar o café. Então temos aqui também os torradores. O famoso escovão. Esse aqui deixava mais que era forte, hein? para encerar, né, o assoalho, o Chãozão vermelhão, vermelho, né? O vermelhão, né? que era muito presente nas casas também. As cadeiras, né? Você pode ver os móveis que eram feitos muitas vezes até pelas próprias pessoas, porque não existia fábrica de móveis, muito rústicas, né? Aqui nós temos panelas utilizadas na época, inclusive essa e essa chaleira utilizada por escravos. Ixi. Pertenceu à Dona Maria Paula e foi doada pela sua nora para o nosso acervo também. Essa peça, muito interessante, feita em madeira, é uma forma utilizada para se fazer o queijo. Olha que legal, cara. Então é uma forma utilizada na década de 30. Hoje em dia não é mais utilizada por conta da madeira, né? Hoje não é mais higiênico, então eles usam formas de inox. E plástico também. Aqui nós temos um presente de casamento da senhora Olinda e o senhor Dorvalino Mendonça. Naquela época era muito comum se ganhar essas porcelanas de presente de casamento. E essa peça é a trempe também utilizada pelos imigrantes italianos. Quando chegaram no Brasil, então não existia fogão. Era feito fogo no chão, que era chamado fogolá. Fogolá. Fogolá, então essa trempe era pendurada no teto e colocava-se o caldeirão aqui. E esse gancho era para regular a altura da panela. Muito bem criativo, hein? Que massa, cara. Aqui nós temos, que era presente em quase toda a casa, um quadro da Santa Ceia, famoso também, e o quadro do Sagrado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Maria, também presente em todas as casas. Todas as casas tinham.
Aqui nós temos um relógio de parede alemão da década de 40 que funciona perfeitamente. Também um objeto muito bonito, de muito destaque, e geralmente ficava na sala das residências. Que legal, hein? Este móvel é uma cristaleira fabricada em 1902 em madeira de jacarandá, e dentro dela nós temos muitas curiosidades. Uma delas é esse jornal que foi a manchete anunciando em toda a província do estado de São Paulo a proclamação da República em 1889. Então esse jornal é uma preciosidade que foi doada pelo senhor Dirceu Chenot. Que da hora, hein? Aqui nós temos alguns artefatos da Revolução de 1932. Tô vendo os cartuchos, capacete. Os relógios de algibeira. Certo, é verdade, tá aqui, ó. E aqui nós temos equipamentos utilizados na caça. Aqui temos também uma caneca militar que pertenceu ao senhor Eduardo de Liberale. Foi utilizada na época, no período da Segunda Guerra Mundial. Era a caneca utilizada pelos soldados da Força Expedicionária. Aqui nós temos artefatos indígenas da fase pré-colonial. Então isso aqui é uma mão de pilão para macerar provavelmente ervas, e aqui são machadinhas de pedra. Que interessante, né? Esse é um artesanato produzido pelo senhor Jerônimo Barbosa, Jerônimo, né? da Nova América, muito famoso artesão. Aqui a esposa dele, dona Gerancina, que foi parteira, né? Aqui é uma cápsula de bala da Primeira Guerra Mundial, Meu Deus do de céu. 1918, que foi trazida da Alemanha na época pela família Friedel. Vixe. Aqui nós temos tijolos da Estrada de Ferro Sorocabana e da empresa José George, da década de 10, né? Que a ferrovia, embora não tenha passado por Tarumã, significou um grande desenvolvimento para toda a região. Com certeza. Aqui nós também temos um cravo de dormente da ferrovia. Que legal. Aqui nós temos um couro de onça, né, abatida na época, e aquele casal ali em cima, a eles nós devemos hoje estarmos aqui, é o Dr. Matias Lex e a dona Belisária Avelino Pinto, os pais do fundador da nossa cidade, o senhor Gilberto Lex. O Dr. Matias, ele vem da Alemanha em 1825 com seus pais, e ele se forma na Universidade de Medicina de Berlim, ainda no século XIX, e ele adquire essa gleba de terras no final do século XIX. Aqui ele esteve unicamente uma vez, em 1894, numa expedição que ele mesmo organizou. Após o seu falecimento, a sua esposa, Dona Belisária, que inclusive era o nome da nossa avenida central ali de Tarumã, Avenida dos Lírios, em homenagem a ela reparte a herança, e o único que se interessa em vir para cá e administrar essas terras é Gilberto Lex. Gilberto Lex. Então, Helder. Então, aqui nós temos essa peça que é um gomil. Gomil? Ou lavabo. Então essa peça ficava nos quartos, porque não existia banheiro, então é composto pela bacia, a jarra, um recipiente para se colocar a pedra de sabão e o pinico. Um kit completo. Então o banho era costume as pessoas tomarem só no sábado. É verdade isso mesmo? Durante a semana era muito difícil as pessoas tomarem banho. Então quando eles saíam para trabalhar na roça de manhã cedo, eles molhavam uma palha de milho na água, amarravam na boca da calça para não entrar terra. Então no final da tarde eles tiravam a roupa de serviço, eles penduravam. Olha só. E eles lavavam os braços, lavavam o rosto e os pés. Então por isso tem acreditado, não, agora não é sábado ainda. Isso, é. Então tem uma raiz dessa brincadeira, tem uma raiz de verdade. Aqui nós temos essa gamela de madeira, que também tem mais de 100 anos. Ela era utilizada na época para a produção de rapadura, então despejava-se a massa da rapadura aqui para bater até dar o ponto para colocar no tabuleiro. Bem feita, hein? Também era utilizada para temperar carne na quermesse, nas festas, então era temperada a carne para os churrascos aqui. E muitas pessoas também utilizavam até para tomar banho. Vai ser uma banheira, né? Tamanho. Esse banco é uma preciosidade,
porque é um banco que pertenceu ao fundador da nossa cidade, o senhor Gilberto Lex. Oi. É uma peça bem simples, mas carrega uma grande história por trás, né? Com certeza. Agora essa peça é uma peça de muito destaque, é um piano da marca Excelsior. Ele tem também aproximadamente 100 anos. Ele é uma peça muito bonita. A música, ela sempre esteve presente na sociedade. Com certeza. E antigamente, para uma moça se casar, ela tinha que saber bordar, ela tinha que saber tocar algum instrumento ou fazer pintura em tela. Então, essas três práticas ela tinha que desenvolver ao longo da mocidade. E era muito utilizado pelas filhas dos fazendeiros, né, aprender a tocar piano, porque elas iam estudar na escola, o internato de freiras, né, então lá elas tinham aula de música, que era chamada na época de aula de orfeon. Orfeon. A aula de canto orfeônico, ela existia também no nosso grupo escolar de Tarumã. Inclusive meu avô na década de 50 ainda chegou a ter aulas de música. Que interessante, hein, cara? Então, todas as pessoas, você pode ver que antigamente quase todas as pessoas tocavam algum instrumento, ou sanfona, ou violão, viola, porque era a única recreação que tinha. Não existia televisão, não existia outras distrações, então a pessoa chegava em casa e começava, muitas pessoas aprendiam a tocar sozinhos, os tals que a gente fala, aprendi de ouvido, porque escutava a música e começava a martelar ali no instrumento até aprender. Até aprender na marra. Até aprender. Então esse piano é uma raridade também aqui do nosso museu, que foi gentilmente doado pela senhora Marlene Mirizola, filha do senhor Miguel Mirizola, fazendeiro aqui também da nossa região. Também teve contribuições de outras pessoas. Então é uma peça de destaque que nós temos aqui. Aqui uma cadeira, né, muito utilizada na época da década de 40, né? Aqui são como as primeiras famílias que vieram para cá, italianos, a maioria, e alemães, veio também a fé católica. Sim. Que foi um baluarte na nossa cidade nos seus primeiros anos de fundação e durante toda a nossa história. Então aqui nós temos peças que eram utilizadas na celebração da missa, como o cálice, o cibório. Esse cálice em particular foi uma doação feita por Gilberto Lex e sua segunda esposa, em promessa pela recuperação do seu filho André no ano de 1933. Que legal. Aqui nós temos os castiçais. Essa jarra é de faiança inglesa, que era utilizada pelo padre para lavar as mãos na missa. Então aqui a concha utilizada para batizar as crianças, e os floreiros também utilizados na igreja. Aqui nós temos os crucifixos domésticos, que nós chamamos, que eram os crucifixos presentes nas casas. É muito lindo esse, hein? Então aqui nós temos esse modelo, aquele outro modelo ali. Essa peça é o bordado do antigo sacrário da nossa igreja, e ali acima o quadro pintado em técnica de fotopintura do nosso primeiro vigário, Monsenhor Davi Corso, que morreu em Assis na década de 40 com fama de santidade. Muitos milagres são atribuídos à intercessão dele. Essas peças são conhecidas por sacras. Elas ficavam no altar e o padre utilizava então para auxiliar na celebração da missa, que era em latim. Em latim. Esse é um missal de 1953, que era em latim. Aqui também temos a Bíblia, toda escrita em latim. E após a reforma litúrgica em 1965, então o primeiro missal em língua portuguesa utilizado aqui na nossa paróquia. Outros livros religiosos, esse aqui era o breviário, que era utilizado pelos padres, porque os padres tinham a chamada liturgia das horas. Então eles durante todo o dia, a cada hora do dia, faziam uma oração desse livro.
E aqui são livros de ritos utilizados em procissões, em ocasiões de falecimento. Aqui nós temos as fitas das irmandades religiosas, utilizada pela Pia União das Filhas de Maria, a Congregação Mariana. Essa era utilizada pelas catequistas. Essa pertencia ao apostolado da oração e a Cruzada Eucarística Infantil. E essa preta aqui da Irmandade de São Benedito. São Benedito. Aqui nós temos também as bandeiras da Congregação Mariana e do Apostolado da Oração e os paramentos que eram utilizados pelos padres na celebração das missas. Alguns deles, como essa estola, vieram até da Itália. Olha que interessante. Muito bem feita, né? Olha isso aqui. Aqui nós temos esse crucifixo, que é um crucifixo de altar. Ele pode ver que é diferente desses de uso doméstico, né? Que ele ficava sobre o altar durante a celebração da missa. E pertenceu à capela da fazenda Tarumã, que era propriedade do senhor Gilberto Lex. E depois foi adquirida pela família Rezende Barbosa. Foi transformada na Copersuca. E esse crucifixo foi uma doação feita pela senhora Maria Angélica de Rezende Barbosa. Interessante, hein? Aqui nós temos o harmônio, que pertenceu à nossa antiga igreja. Era utilizada na celebração da missa, em latim, e ele era tocado pela senhora Maria Clélia, que era filha da dona Cota e do seu José Osório, e ela ensinava os homens a cantar em latim para cantar no coro da missa. Então ele é um órgão de fole que ele se pedala com os pés. Ali você vê o pedal para se sair o som. Que interessante, cara. Nossa. Aqui nós temos a fotografia da nossa antiga igreja no ano de 1948. E aqui nós podemos ver a réplica dessa igreja. É mesmo? Que é um trabalho artístico maravilhoso, que foi feito pelo imigrante italiano senhor Luciano Tombolato, de Pedrinhas Paulista, a partir de fotografias da época. Ah, só de fotografia ele fez isso? Ele conseguiu reproduzir com supremacia e muito capricho a igreja, tanto no seu exterior quanto também no interior. Interior também? Ele reproduziu o interior, o altar, os confessionários, o antigo coro. Então ele reproduziu, fez essa maquete da nossa antiga igreja. Olha. Uma perfeição. Perfeito. Ok, mas que trabalho bem feito, hein? Nossa, até o sino aqui, olha. Exatamente. Olha, isso é muita atenção, hein? Aqui, outra figura de muito destaque que nós tivemos na nossa comunidade em Tarumã foi a pessoa do padre Efrem Stevanin, que era italiano. Ele era missionário, ele trabalhou muitos anos em Guiné-Bissau, na África, e em outras partes do mundo, e ficou aqui por cerca de 10 anos, e aqui ele desenvolveu diversos trabalhos sociais junto à comunidade, e é lembrado com muito carinho até hoje. Que coisa interessante, hein? Aqui nós temos uma cama que se chama cama patente. Ela era produzida aqui no estado de São Paulo e é uma cama muito famosa porque ela era presente em quase todos os lares, em todas as casas das famílias mais simples. Eles possuíam uma cama dessa. Cama patente? E o porta-água benta, como todos tinham uma devoção muito grande, então ao se levantarem de manhã cedo, molhavam o dedo na água benta para se benzer antes de sair para o trabalho. Que interessante. E aqui em cima dessa cama, nós temos algumas peças de enxoval. Todas as moças na época, quando faziam seus 15 anos, ou até antes, elas começavam a preparar o seu enxoval. Muitas vezes sua mãe começava a preparar e elas próprias. Então, na época não se existia quadro. Então elas bordavam esses panos com frases para pendurar na parede. Como esse aqui: cozinheira cuidadosa, cozinha limpa e lustrosa. Então aqui temos também toalhas. Essa toalha, que era uma toalha de banho feita de saco. E esse trabalho é conhecido como macramê. Esse trabalho ele foi feito por uma senhora que ela era deficiente, ela era aleijada
e ela residia no Patrimônio do Dourado. Foi feito para o enxoval da minha avó há mais de 60 anos atrás. E essa peça é uma peça muito interessante de artesanato, que esse trabalho se chama crivo. Crivo. Foi feito por uma irmã da minha bisavó para o enxoval da minha bisavó. Minha bisavó se casou em 1943, então é um pouquinho anterior. Rapaz, esse colchão é de mola, né, Welder? É, de mola. Então era feito o colchão de palha, de milho, né? E era colocado sobre essa cama que é de mola. Que coisa, né, rapaz? Impressionante. E ali, por último, né? Nós podemos ver ali, mas não menos importante, essas cadeiras que eram produzidas pela fábrica Simo, que é um modelo utilizado no Cine Teatro Tarumã, que era de propriedade do senhor Antônio Piedade, na década de 50. Ah, então né? teve um cinema aqui. Sim, teve cinema e por muitos anos, né? Então esse é um pouco do acervo desse nosso pequeno museu. E a cadeira da Welder? Ah, sim. A carteira escolar, né? Nós podemos ver aqui que era utilizada entre as décadas de 40 até meados da década de 60 no grupo escolar, não só aqui em Tarumã, mas por todo o Brasil era esse o modelo utilizado. Então aqui temos aqui essa cava que era utilizada para colocar a pena ou o lápis, e aqui o livro escolar também da época. Isso aqui foi uma doação também para o acervo do nosso museu. Que interessante, hein? É isso aí, meu amigo. Gostei aqui. Então eu fico muito feliz com essa oportunidade de estar aqui apresentando um pouco desse nosso acervo. Certo. E também quero deixar aqui o convite a todas as pessoas que quiserem estar vindo aqui conhecer, ter esse contato um pouquinho com a história da nossa cidade e também história das famílias que ajudaram a construir o nosso município, porque como eu sempre digo, uma árvore sem as suas raízes, ela não cresce. Então é muito importante a gente ter essa consciência de onde a gente veio para saber para onde a gente vai. E também quem tiver peças na casa que foram dos seus familiares e tiver o desejo de trazer aqui para a gente expor, a gente recebe e expõe com muito carinho. Um grande abraço, fiquem com Deus.